Thaisa Barcelos, eu não sei se dá para respirar. Ela conseguiu entrar na casa junto com o Fábio Fidêncio. Tem condições de vocês mostrarem ou o troço ainda está musguento, uma mundiça essa residência aqui na Vila Nipônica, na cidade de Bauru, Thaisa? Rodrigo, continua uma imundice, rusguento aí, como você disse. Nós estamos exatamente aqui na área, estou aqui com a proprietária Sônia, também com o Luiz Facim, chefe de seção da SEMA, que vai falar com a gente. Mas dá só uma olhada no cenário aqui atrás de nós. E aqui, tudo bem, dá para respirar, porque a gente está voltado para o lado da rua. Mas onde o Fabinho vai chegar para mostrar para vocês agora, ali é a entrada da residência. Você está vendo aí que tem um corredor onde tem diversos itens, né, jogados, muita coisa, saco plástico, produtos de limpeza, restos de madeira, sofá, gente. Você imagina a situação que a SEMA encontrou ontem aqui, que inclusive teve até que virar balde, porque tinha, assim, aquelas larvas do mosquito da dengue já se proliferando por aqui, Rodrigo. E lá dentro, agora que a proprietária chegou, a dona Sônia vai falar com a gente ao vivo, a hora que ela abriu essa porta, você não aguenta o cheiro que está lá dentro. Inclusive, a gente nem vai entrar, até porque ela mesma filmou para a gente as cenas aí de dentro, mas logo aqui na entrada você já percebe a quantidade de sujeira por aqui. É colchão sujo no chão, é bituca de cigarro, resto de refrigerante aberto, tudo que você possa imaginar, e uma grande quantidade de sacos aí pretos que a gente não sabe o que tem dentro. Se são aí roupas do antigo inquilino, o que é que tem, mas tudo como se assim, se a pessoa estivesse morando e não tivesse nem um balde para colocar no lixo, sabe? Para colocar as coisas no lixo. Tudo ia para o chão. Essa é a sensação que a gente tem aqui de como vivia esse inquilino, que deu muito trabalho para a dona Sônia. Por isso que nós estamos aqui, não só para registrar esse caso, que virou um caso de polícia e também um crime ambiental, Rodrigo, já que nós temos dentro dessa residência 8 carcaças de felinos, ou seja, 8 gatos daquela espécie que tem bastante pelo, que eles teriam ficado presos por aqui por cerca de 4 meses, provavelmente, já que a gente já consegue ver nas imagens, e claro que elas vão estar borradas para vocês aí, a carcaça desses animais. E em volta da carcaça, a quantidade de pelo também desses felinos. Dona Sônia está aqui com a gente, Dona Sônia Ribeiro, proprietária. Conta desde o começo o que aconteceu. Você é proprietária dessa residência, sempre alugou ela e, de repente, apareceu um inquilino pedindo uma ajuda. Um inquilino que você conheceu quando ele veio pintar essa casa. Boa tarde. Foi, exatamente. Eu conheci ele, ele veio fazer a pintura dessa minha casa e a gente fez tudo certinho, ele fez tudo, estava tão bonitinho, tudo arrumadinho e tal. Aí, depois, eu coloquei numa imobiliária, a imobiliária alugou para uma outra pessoa, essa pessoa ficou por um tempo, saiu. Aí, um dia à tarde, ele chegou na minha casa, né? Eu estava chegando também, e ele pedindo socorro para me ajudar ele, né? Que ele estava precisando urgente sair da casa que ele estava, porque a pessoa que também pediu a casa para ele, eles ia casar e queria a casa para ir morar. Aí eu fiquei assim, comovida com a situação, acabei alugando essa casa para ele por 6 meses. Sem contrato? Não, eu tinha feito o contrato, foi um contrato simples, mas eu tinha feito. E também veio ele e a esposa junto, e os dois pediram para mim. Então, quer dizer, o contrato foi feito no nome dos dois. E aí foi passando o tempo, chegou 6 meses, eu ainda peguei e devolvi o calção que ele pediu, que ele falou para mim. Então, a senhora arruma o meu calção que eu tenho que alugar outra casa. Aí eu devolvi para ele, e o que aconteceu? Essa pessoa pegou, continuou morando na casa, parou de me pagar o aluguel por um tempo e não pagou mais. Pagava, às vezes, tudo assim... Pecado. Falava que ia entregar depois o resto. Isso, falava que ia entregar depois e não entregava nada. Inclusive, eu tenho tudo no meu celular, comprovante de tudo. Então, foi desse jeito. E aí, passou 6 meses, já vai fazer quase 2 anos. Procurei ajuda, né, das pessoas para mim poder tirar ele da casa, porque ele fala que vai mudar, fala que vai tirar o restante das coisas. Ele chegou a alugar outra casa, foi para outro lugar,
e eu ainda continuava conversando com ele, assim, na maior da paz, mas ele, pelo jeito, ele só ficava enrolando. Ele falava que ia mudar e tirar o restante, e não tirava, então... Agora ele já saiu, não está aqui. Faz quanto tempo que ele saiu? Na verdade, olha, não dá nem para saber, porque ele saiu, mas ele voltava sempre na casa, porque ele não devolveu as chaves para mim, por isso que eu tomei essa decisão de falar, né? E ele... trazer esse caso aqui para a gente, mas a senhora chegou numa situação aqui deplorável por meio de uma notificação da SEMA. Sim. Você estava até então nesse contrato, e aí ficou alerta aí para todos que nos acompanham com o inquilino, conversando com ele, aquela conversa, né, que ia mais pendendo para baixo do que para cima, Rodrigo. Só que teve um momento que ela teve um alerta ali, um estalo, porque chegou uma notificação da Secretaria do Meio Ambiente diretamente para você. Exatamente. Daí eu voltei novamente, quando eu recebi a notificação do SEMA, fui para... O que falava essa notificação? Então, a notificação deu 5 dias para a gente fazer a limpeza do local. Eu, inclusive, mandei para o rapaz também essa notificação, mostrando para ele que era para ele tirar as coisas para poder fazer a limpeza. Só que ele não falou nada, não fez nada, só falou que ia tirar no sábado. Já fazem 2 sábados que ele falou que ia tirar e não tirou. Fazer essa limpeza. Ele falou que ia tirar as coisas para ele fazer a limpeza e ele não resolveu, não fez nada. Uhum. E a senhora, por algum motivo, conseguiu as chaves, conseguiu entrar aqui e se deparou com vários gatos mortos lá dentro. Aí eu abri o portão aqui, né, que estava aberto, sem o cadeado, entrei para dentro. E as portas já estavam abertas, estava só trancada sem a chave, né? E tinha uma chave na porta lá da cozinha, que ele largou todas as chaves aí, e não me devolvia a chave. E aí quando eu entrei, que eu me assustei com vários gatos mortos lá dentro, já em decomposição mesmo, e mau cheiro. Eu fiquei horrorizada com essa história dele, viu? E é aí, Rodrigo, que a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, entrou nessa história. Vou conversar, então, com o Luiz Facim, que é chefe de seção do Departamento de Defesa e Proteção Animal, está aqui com a gente. Facim, como é que a SEMA chegou aqui? Foi por meio de uma denúncia, então, novamente, a importância da gente estar aqui para reforçar para a população quanto é importante a denúncia também. A denúncia chegou na SEMA. A denúncia de maus tratos de gato não chegou. Na verdade, chegou uma denúncia de local insalubre, no qual a gente veio, deixou uma notificação para a pessoa entrar em contato. Como não entrou em contato, que no caso era o inquilino, nós procuramos nos cadastros da prefeitura o dono do imóvel. Aí que nós localizamos a dona Sônia e mandamos uma notificação diretamente para ela. Mas o início de tudo foi o local sujo e imundo aqui. Aí, depois que ela veio aqui pessoalmente, viu a situação dos gatos, aí é que entrou a polícia também nesse caso e a SEMA muito mais a fundo também. Sim. Exatamente. Aí a polícia nos convocou praticamente para fazer uma perícia junto com a polícia técnica, onde a gente veio ao local e nos deparamos com esse lastimável episódio aí eu acho que os gatos ficaram enclausurados e não conseguiram se alimentar e nem tomar água, por isso morreram. E provavelmente eles estavam presos aqui por cerca de uns 4 meses, pelo estado de decomposição? Pelo estado, que está só os pelos e o esqueleto dos gatinhos, eu acredito que uns de 3 a 4 meses. Uhum. E tudo começou porque a senhora fez o boletim de ocorrência. Então agora, Rodrigo, a polícia está, nesse caso, já instaurou um inquérito e vai realmente investigar essa situação. E pela SEMA, como é que fica essa situação administrativa? Administrativamente, a gente pegou os dados da pessoa que morava aqui, né? Nós fomos fazer um auto de infração em multa por animal e a gente vai mandar e publicar no Diário Oficial, porque como não é encontrado a pessoa, nós publicamos no Diário Oficial, que é um meio de comunicação a todos, né? E ele vai se ele não vê Diário Oficial, ele vai para a dívida ativa esse valor. Quer dizer, a SEMA está com dificuldade de encontrar o inquilino e notificá-lo de tudo que aconteceu por aqui. Sim, a gente não sabe o paradeiro dele, né? Uhum. Essa notificação que vai ser dada para ele tem 20 dias para recorrer. Sim. Quem sabe ele recorre e conta a versão dele. Exato. Nós não podemos, né, acusar e nem liberar ele desse fato. Fica aqui também o nosso espaço em aberto para que o inquilino possa falar. A senhora perdeu o contato com esse inquilino? Então, eu tenho até o contato dele, mas ele... Não responde. Ele até responde, que nem ele fala que vai tirar as coisas e não tira. Então, agora, o endereço mesmo dele eu não tenho.
Agora, então, ficou para a senhora, dona Sônia, fazer toda a limpeza dessa casa, reestruturar essa residência, novamente, Rodrigo, na rua Fernando Lima Ramos, na Vila Nipônica, na quadra 2, para que ela possa aí continuar com o aluguel dela em dia, né? Do jeito que sempre foi, e de repente aconteceu aí o que aconteceu, Rodrigo. E aí, como é que funciona? Só para a gente trazer aí o serviço público para a população. A gente está falando de carcaças de animais. Quando isso acontece na via pública, a SEMA já vem e já retira o animal. Mas no caso aqui, numa área particular, como é que funciona, Facim? Na verdade, agora são produtos orgânicos, né, que devem ser colocados em sacos de lixo e ser destinados para a Endurbe, para coleta orgânica, né? Tá certo. Obrigada, Facim. Obrigada, dona Sônia. Rodrigo, é denúncia aqui? Sim, Facim. A denúncia de maus tratos pode ser feita na SEMA através do WhatsApp 3235-1401. Tá aí, portanto, 3235-1401. Quem quiser fazer denúncia de maus tratos pode fazer, também relacionado à dengue. E só registrando para vocês, crime ambiental, gente, praticar ato de abuso a animais tem reclusão de 2 a 5 anos, tem multa e também proibição da guarda. Agora, outra questão que também fica aqui é relacionada ao contrato, né? Quando a gente faz um contrato de aluguel com o inquilino, como é que funciona? Então, a gente conversou com um advogado que vai falar com a gente agora, ele mandou um vídeo, na verdade, é o doutor Guilherme Rocha, advogado e professor universitário. Na sequência, Rodrigo, volto com você. É fundamental, quando o proprietário não entrega o seu imóvel para ser administrado por uma imobiliária, que ele pessoalmente cuide da elaboração de um contrato. Muito cuidado com aqueles modelos prontos de internet. Não se tira uma pessoa de um imóvel, um locatário, apenas pela falta de pagamento. O descumprimento de outras cláusulas contratuais já permite que esse inquilino ele seja retirado do imóvel, que o contrato seja rescindido, que multas sejam aplicadas. Mas isso tudo precisa ter sido escrito, precisa ter sido combinado. Mas e naqueles outros casos em que as locações já estão em andamento e não existe um contrato escrito? Foi apenas feito um contrato verbal. Nesse caso, a locação continua válida. E se houver o descumprimento de alguma coisa que foi combinada entre locador e locatário, é possível o ajuizamento de uma ação. É possível que o locador ingresse com ação, inclusive com ação de despejo. E aí, volto a repetir, não só pela falta de pagamento, pelo descumprimento de outras regras. O problema estará em provar que aquilo foi realmente combinado. É por isso que numa ação de despejo baseada num contrato verbal é muito mais difícil conseguir uma liminar, que é aquela decisão rápida dada no início do processo que já protege o direito do locador. Isso é muito mais fácil quando a gente tem um contrato escrito. Para quem tem contrato verbal, vale a recomendação: converse com o seu locatário, faça agora um documento por escrito, inclusive mencionando que já existia essa relação desde a data X. E para quem tem contrato verbal, as mensagens que vocês trocam por WhatsApp, elas, por exemplo, valem como prova. Usem sempre que houver a necessidade.